Sejam todos bem-vindos a mais um episódio pelo canal da BucoCast. Estou recebendo mais um cirurgião bucomaxilofacial nesta temporada que nós estamos aqui em Florianópolis. Um agradecimento especial aqui à Triermed, que nos proporcionou a oportunidade de estar vindo até Florianópolis para a gente poder fazer um bate-papo com os colegas da especialidade. E aqui estou recebendo mais um amigo, ele que tem a sua graduação pela Universidade Federal aqui de Santa Catarina, já está há mais de 20 anos dentro da odontologia e fez a sua residência na UERJ, no Rio de Janeiro, desde 2008. Já está aí entre os 15 e 20 anos dentro da especialidade. Estou falando do Dr. Eduardo Parente, meu amigo, um prazer imenso recebê-lo aqui no canal da BucoCast. E a gente fazer um bate-papo, falar um pouquinho sobre a sua trajetória e falar de cirurgia ortognática, que é uma especialidade sua. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade, uma honra estar aqui no BucoCast. E vamos lá falar de tudo, sobre tudo. Bater um papo, falar um pouquinho da cirurgia ortognática. Você que é um especialista nessa área, faz também a minimamente invasiva. A gente vai falar um pouquinho sobre a minimamente invasiva, mas antes eu queria que você falasse da sua formação. Você fez residência numa das referências no Brasil, na UERJ, né, com o professor Paulo José Medeiros, como você estava falando. Quem que te inspirou na odontologia e na bucomaxila? Vamos lá, essa é uma história legal. Eu decidi por fazer odontologia com 17 anos, então a gente não tem muito ali a noção do que vai encontrar, né? E aí, quando eu entrei na graduação, cara, as primeiras matérias ali, anatomia, fisiologia, eu gostava de tudo. Tudo, assim, achava muito legal. Mas quando começou restauração, tratamento de canal, eu queria me matar. Eu falei, meu Deus, eu não gosto disso aqui, cara. O que eu tô fazendo? Exato, e eu tava ali mais ou menos na 7ª fase, assim, perdido, não sabia o que fazer. Pensou em desistir ou não? Nunca pensei em desistir, cara. Pensei sempre em encontrar um caminho, assim. Eu pensava que eu devia ter escolhido medicina, né? Em alguns momentos eu pensava isso. E aí vou fazer implantodontia. E aí eu fui para um congresso, e nesse congresso tinham 2 salas, um professor de implanto, e na outra sala ia falar o Arne e o Nasa sobre cirurgia ortognática. E aí todos os meus amigos entrando na sala da ortognática, Da eu falei, bucomaxila. cara, vou lá ver qual é que é isso aí. Cara, quando eu entrei, foi tipo assim, é isso. Amor à primeira vista. É isso que eu quero. Aí eu comecei a correr atrás, comecei a estudar, comecei a ir lá pedir que livro estudar, enfim, e tentar as provas de residência, que é uma dificuldade, né? Então, a partir dali eu decidi fazer cirurgia bucomaxilofacial e o meu foco sempre foi cirurgia ortognática, desde o início, né? Então, fui me formando e todo mundo falava assim, cara, a UERJ é o lugar da cirurgia ortognática. Você passou em outra residência ou Eu não? passei em várias. Eu fiz, acho que 7 ou 8 provas e passei em 7. E Você aí ficou em dúvida entre o Reg e alguma outra ou não? Não, cara. Sabia que você queria lá. A UERJ era o meu Era o foco, objetivo. Eu objetivo. fui, eu fui passando nas outras, né? Mas assim, se eu passasse na UERJ, seria o UERJ. E aí, entre as outras, eu decidiria, assim. Porque eu gostava muito assim da filosofia e o que eu queria era cirurgia ortognática, né? Então cada residência tem os seus prós e seus contras, e a UERJ tem os seus prós e seus contras, né? Mas ela é muito forte em cirurgia ortognática. Ela é cirurgia ortognática o dia inteiro, todos os dias. Então, assim, é Na residência tinha muita cirurgia ortognática? muita, cara, muita. Assim, eu como residente fiz 128 ortognáticas. Caracas. Não, isso aí não existe em lugar nenhum. Então, assim, é um absurdo, é um volume. Então, e nós somos ou em 3 ou em 4, né? No meu ano foram 3, porque um desistiu. E que foi bom para mim, porque sobrou mais cirurgias. Essa foi boa. Mas lá são 4 residentes. Então, assim, imagina 4 residentes fazendo, sei lá, 100 cirurgias por ano. São 400 ortognáticas ano, né? Eu não sei se o volume ainda está assim. Na minha Sim. época era mais ou menos isso, né? E então a gente tinha muita oportunidade de aprender, né? Eu na época da residência não tinha dinheiro, era quebrado, então eu vivia aquilo, eu ficava dentro do hospital estudando, aprendendo, operando.
E era isso ali, aquilo ali foi minha vida, cara. Paulo José Medeiros era professor era do serviço, da residência, Ele é o chefe do era serviço, chefe né? de Ele serviço. é o chefe e aí tem mais uma porção de staffs junto com ele, né? Tem Roberto Prado, Danilo Passeado, Henrique Martins, que são todos cirurgiões assim de primeira linha, né? São talvez um pouco menos conhecidos que o professor Paulo, mas que são, cara, são cirurgiões muito bons, muito bons. Então, assim, você estava lá em contato com muita gente boa e com muita oportunidade, muito volume, né? Então acaba sendo bom ali para o aprendizado. O professor Paulo José Medeiros é uma das grandes referências da especialidade que nós temos na bucomaxilo. Cara, ele e o Antenor foram os cirurgiões que trouxeram a ortognática para o Brasil, né? Eles foram lá com o Epker, que é tipo o pai da cirurgia Sim. ortognática, né? E trouxeram a filosofia para cá. Larry Wolford foi staff do Paulo José. Então, assim, é uma. É Não é uma. qualquer um. É, Não, não é qualquer um. até O hoje, a cirurgia dele é uma aula, cara. A cirurgia dele é uma aula, assim, é absurdo. Ele consegue operar mostrando para os residentes, ensinando e termina uma combinada em 3 horas e meia. Tipo, todo mundo consegue enxergar. É diferente. É diferente. tentei entrevistá-lo no Cobrac. Ele deu uma aula lá e tava lotado. O Cobrac de Belém do Pará, não sei se você foi. Cara, assim, ó, recomendo porque Tentei, não consegui, porque assim, ele deu uma aula lá e tava lotado de gente, na arena lá que ele deu aula. E aí depois ele se propôs a fazer uma entrevista, só que aí começou o barulho, o som, porque acho que ele deu a última aula, depois já era a questão do rap. Aí falei, professor, a gente não vai conseguir, não deu certo, mas eu sei que ele é uma grande referência, não só pelos colegas que vêm aqui, mas pelos eventos que a gente participa. Então eu sei que a sua escola é muito boa. Doutor, eu queria que você falasse da cirurgia ortognática, a paixão. Você já disse que, obviamente, porque vocês tinham um volume grande de cirurgia ortognática, então você, obviamente, já saiu, né, da residência com essa, com esse direcionamento. Só que aí tem a minimamente invasiva, onde você também inseriu essa técnica. Eu queria que lá nessa época não existia minimamente ainda, né? Na época de sua então, residência. essa vai ser uma história legal, cara, porque talvez tu escute algo um pouco diferente do que todo mundo fala. Bora, fale aí, Então, vamos ouvir. eu terminei minha residência em 2011, né, e o mestrado em 2012, tá? E nessa época a gente operava com técnica aberta, né, acessos Sim. grandes. E aí em 2014 eu fui para Barcelona, no ICOMS, e o Alfaro estava falando na palestra dele sobre Surgery First, a palestra não era sobre minimamente invasiva, mas ele falou como ele fazia e ele já estava fazendo o acesso minimamente invasivo para a cirurgia da maxila. Mas não divulgava como Não, técnica. não divulgava como técnica. Anos depois ele publicou, né, a técnica do twist. E aí eu pesquei e voltei para o Brasil já em 2014 e já comecei a reduzir os meus acessos. Então, o boom da minimamente invasiva foi agora, em 2000, depois de 2018, que o Swainen publicou e chamou um pouco a atenção, né, que ele fez a revisão, e depois em 2020 ele publicou a técnica e veio o boom, né? Mas isso já vem de muito tempo atrás, né? Então, assim, cara, 2014, a gente está falando de 11 anos atrás, né? Então, eu já venho nessa pegada de reduzir os acessos, porque, na verdade, não é só reduzir o acesso, né? É tornar a experiência do paciente melhor, né? Porque eu posso operar com acesso amplo e conseguir fazer o paciente recuperar rápido. O tamanho do acesso não é o mais importante. O tamanho do acesso, lógico, que ajuda, especialmente na mímica, porque se você tem um acesso curto, você vai incisar menos músculos, você vai descolar menos músculo e automaticamente a mímica do paciente fica melhor no pós-operatório e você consegue recuperar ele com mais rapidez. Mas o mais importante são cuidados seriados que fazem com que o paciente recupere melhor. Recente eu operei um paciente que operou em São Paulo e veio para reoperar e assim, eu tenho vídeo dele de 7 dias e de 15 dias de cirurgia que você não consegue diferenciar se é um paciente que fez minimamente invasivo ou um paciente que fez cirurgia ortognática com acesso aberto. E o dele foi acesso aberto total, porque eu tive que abrir tudo, tirar todas as placas, reoperar. Então, assim, é uma cirurgia muito maior.
e você vê o vídeo do paciente falando, parece que foi uma minimamente invasiva. Você sabe que essa questão aí que você falou sobre os acessos menores, já alguns colegas passaram por aqui e citaram essa mesma condição na cirurgia, que já executava com esse modelo, mas que não divulgava. Então, É, ou seja, o que nós tivemos, na verdade, de 7, 8 anos, acho que nem isso, da técnica, foi a divulgação dela, porque muitos é, colegas já praticavam como você, por exemplo, né? isso, exatamente. Eu acho que todo mundo já vinha mais ou menos com essa mentalidade, né? E aí, com o artigo do Swain em 2020, ele explodiu, né? Aí que foi o boom ali, né? Ele juntou meio com a pandemia, tava todo mundo trancado em casa, estudando, né? Então, eu acho que ali foi o momento. E os pacientes gostam muito de ouvir isso, né? Ah, minimamente invasiva. Eu recebo essa pergunta no consultório com frequência, né? Esses acessos menores que você utiliza na sua cirurgia, quais os benefícios? Porque você veio de uma cirurgia raiz, né? Onde Uhum, o acesso à cirurgia era convencional. sim. Na sua prática clínica, o que que você conseguiu ver de evolução para o formato que você aprendeu? Principal é a mímica, cara. Porque o edema eu consigo controlar ele de diferentes formas. Em qualquer Assim, modelo de cirurgia. qualquer modelo de cirurgia, com acesso grande ou acesso pequeno, eu consigo que o meu paciente enche pouco. Agora, a mímica, essa faz muita diferença, porque quando você não incisa um músculo, ele permanece com a função inalterada, né? Então, isso também, logicamente, faz com que o paciente regrida o edema mais rapidamente, porque a própria motilidade estimula a drenagem linfática, né? Então, logicamente, isso também tem uma contribuição na redução rápida do edema. Mas não é o principal é a mímica, cara. Hoje nós temos, por exemplo, o mais citado sobre os benefícios da minimamente invasiva é o pós-operatório, né? E você pratica essa técnica da cirurgia ortognática minimamente invasiva baseado na sua experiência ou você usa os materiais, tudo que a técnica preconiza? Porque tem o cirurgião que faz a minimamente invasiva, mas ele criou a sua forma de operar e não usa todo esse amparo. Eu queria saber de você como que é. Excelente pergunta. Então, assim, como que eu comecei a evoluir, né? Lá em 2014, eu comecei a reduzir o acesso da maxila. Então, eu comecei a fazer de primeiro pré a primeiro pré, de canino a canino, aí fiz de lateral a lateral e voltei para canino a canino. Depois a gente pode até se estender mais nisso, o porquê que eu faço assim. E aí, em 2020, eu vi o artigo do Suenen, fiz curso com ele, né? Ele é um cara sensacional, né? Mas eu não me senti confortável com o tipo de osteotomia que ele me ensinou. E aí eu fui tentando trazer aquilo para minha realidade, fazendo um acesso pequeno, mas sem modificar tanto a minha osteotomia. E eu fui juntando conhecimentos que eu tive ao longo dos anos, né, de prática. Por exemplo, quando eu queria uma osteotomia que tivesse menos interferência em correção de assimetria, eu fazia na posterior a osteotomia do Posnick. Eu aprendi com o professor Henrique, que a gente carinhosamente chama de Henricão, a fazer uma osteotomia bem com um ângulo bem em 90 graus no final dela para você ter uma referência ali de posicionamento condilar semelhante ao que o Larry Wolf faz com aquele degrau que ele faz, né? E eu gosto muito da forma do Arnett de soltar a basilar, então eu fui juntando essas coisas e aí eu consegui fazer uma cirurgia com acesso de primeiro molar a segundo molar, ou seja, um acesso de 1,5 cm, 2 cm. Fazendo túneis, eu consegui fazer a osteotomia sagital com um desenho basicamente muito semelhante à que é tradicional, mas com acesso minimamente invasivo. E a grande vantagem que eu vejo de fazer dessa forma é que a fixação está na minha frente. Onde eu vou botar as placas e parafusos está de frente para mim. Então fica muito fácil fixar. Eu acho que a técnica do Swain, a grande dificuldade que eu tenho é para fixar lá na posterior. É mais difícil, né? E aí eu prefiro dessa forma. E aí a gente publicou o artigo ano passado no International Journal, né? Com uma série de casos.
E isso tem repercutido aí. Eu tive em Singapura, tinha um painel lá, um cirurgião, agora eu não me lembro de qual país, acho que era da Suíça mesmo, comparando a minha técnica com outras técnicas. Então, assim, tá se Cara, expandindo que aí. legal. É, Você sabe que a minimamente invasiva, quando eu tive acesso a esse tema, foi em 2022 aqui, que teve o Cobrac, que foi onde eu comecei a entender, e aí entrevistei na época o Dr. Nelson Leon, o Jonatas Klaus, enfim, né, para entender um pouquinho sobre a técnica e levei essa pauta para os meus podcasts. aham. E a grande maioria não praticava a técnica, tinha sempre um receio, né, quando se falava da técnica. Hoje a gente percebe que se fala mais, hoje tem mais pessoas praticando, mas tem alguns colegas que conseguiram desenvolver com a É. convencional, né, foi pegando e criou a sua própria técnica, que é no seu caso hoje, né? É isso, é isso. Eu fui juntando coisas que eu já fazia em determinados casos para poder trabalhar com acesso menor, né? E aí Vo- deu certo. Você usa o instrumental da minimamente invasiva ou não? Smolt em Minnesota. Então, tá aí Raiz total. o pulo do gato. O nome tem o nome dessa sua técnica. Osteotomia de parentes, talvez? Seria uma Não. boa, seria uma boa. Já fazia tempo que eu estava tentando encontrar alguém no meio termo. Alguns colegas que citavam alguma coisa assim, híbrida, né? Falavam Aham. técnica híbrida e uso excesso, mas não tinha nada assim Cara, como. a minha técnica, ou a técnica que eu uso, ela é uma miscelânea de vários autores, né? É, como eu falei, a osteotomia posterior, quem criou foi o Poznank, que não foi eu. É, a forma como a gente faz o degrau ali em 90 graus, eu aprendi com o professor da minha residência, o professor Henrique, soltar a basilar como o Arnett advoga, né? E esse degrau também tem uma descendência lá do Larry Wolfram. Então, assim, é uma miscelânea de tudo. Eu acho que o cirurgião mais inteligente é aquele que pega o que tem de bom de todos, e não um que é cego numa filosofia, né? E aí ele vai adequando ali, vai trazendo para sua realidade e vai conseguindo os melhores resultados. Eu acho que esse é o ponto, né? Então já fica aqui o nosso convite para você quando for a São Paulo. Nós temos o Bucocast Academy. Alguns colegas já passaram por lá. A gente tem uma aula de 20 minutos. Então, Flávio Ferraz, Fábio Sato, Guilherme Bisolo, alguns colegas passaram por lá e deixaram uma aula, porque a gente tem bastante residentes e alunos de graduação. Então, fica aqui o nosso convite quando você for a São Paulo, a gente fazer um novo episódio, obviamente, que vai ser um prazer, e você deixar uma aula lá para os nossos alunos que nos acompanham pelo canal da Bucocast, obviamente falando da Isso é uma sua, honra, cara. da Tá sua aceito já. técnica. Pô, é uma honra pra gente poder disseminar conteúdo dentro da É especialidade. legal, cara, que ontem, coincidência, eu recebi a mensagem da Jana e do Arthur, que são do Mato Grosso, e a gente esteve na Suíça agora juntos. E no bar, tomando chopp, a gente conversou sobre a técnica e tal, mandei o artigo para eles, e eles fizeram agora, cara, os áudios deles são muito legais. Parente, abriu muito rápido, abriu muito fácil, pô, só vou fazer isso agora. Então, assim, é legal, né, cara, de Não, é você... super legal, porque assim, tudo que é conteúdo científico e que a gente sabe que a gente pode compartilhar, cara, pra gente é uma honra. A gente recebe cirurgiões de vários estados, né? Cada cirurgião milita numa área, e eu jurava que você tinha a minimamente invasiva de Nelson Leon, né? Que é Não, a técnica não. que eles preconizam. Mas Eu vai ser um faço, prazer. eu faço basicamente tudo diferente. Não, e você falou de um pós-operatório que existe as vantagens, mas você pontuou um ponto que é a parte funcional, mímica, né, do paciente, Isso, que esse isso, é o. é isso. é, Essa é a grande vantagem, cara, da minimamente invasiva. Lógico, ela tem outras vantagens, né? Na verdade, assim, ó, eu acho que, primeiro de tudo, para o paciente recuperar rápido, a educação do paciente. Antes de eu operar ele, ele recebe instruções muito claras de como ele vai higienizar, como ele vai eh, se alimentar, o que que ele pode comer com cardápio, como ele vai aplicar o gelo, com bandagem.
Então, essa educação do paciente já direciona e já engaja ele para os cuidados que ele vai ter depois da cirurgia, né? Porque muitas vezes, assim, o que eu via até na minha própria residência, a gente operava e do pós-operatório passava os cuidados para o paciente, né? Então hoje eu preparo meu paciente com um mês de antecedência, ele sabe absolutamente tudo que ele vai precisar fazer, o paciente já se prepara, já deixa as comidas prontas, já deixa tudo certinho. Então a educação do paciente é fundamental. O segundo ponto, cara, é o planejamento. Você ter um bom planejamento e explorar os detalhes desse planejamento para no momento da cirurgia você poder fazer uma cirurgia menos invasiva e menos traumática, porque o planejamento 3D ele me mostra tudo que vai acontecer. Então eu consigo antecipar onde eu vou ter interferência, onde eu vou ter gap, se eu vou precisar enxertar ou não. Então eu consigo já pensar na minha cabeça o meu passo a passo da cirurgia para eu ser mais rápido e menos invasivo, né? E aí, por fim, a cirurgia minimamente invasiva, a gente tem que ter um cuidado, porque o que acontece? Eu acho que às vezes tem alguns planejamentos sendo direcionados para a execução da cirurgia minimamente invasiva. E aí o resultado fica aquém. Por exemplo, o Mirko Raffaini, que para mim é o cara que hoje em dia está com os casos assim Italiano. muito bonitos, né? Eu tive com ele em Madrid e ele falou assim, para mim, cirurgia minimamente invasiva é resultado ruim, porque eu não vou limitar a minha cirurgia e não dar para o meu paciente o que ele pode receber, porque você trabalha com acesso pequeno, às vezes você tem uma assimetria, além de fazer a correção com a osteotomia, você tem que fazer desgaste, você tem que fazer outras coisas para conseguir um bom resultado, né? Os grandes avanços que você precisa fazer. Então tem assim, então eu acho que você tem que fazer a cirurgia que o paciente precisa e dentro dessa cirurgia que ele precisa, você vai ser o menos invasivo possível, Possível. mas que o resultado final seja adequado, que seja um bom resultado, né? Então, esse é o meu pensamento, assim. E, por fim, os cuidados pós-operatórios, né? E dentro dos cuidados pós-operatórios, crioterapia compressiva, punção precoce. Meu paciente ele já come arroz, feijão, carne moída, feijão, macarrão com 5 dias de pós-op. E fisioterapia precoce também. Então, essa eu acho que é a base, assim, de conseguir botar o paciente com 2 semanas praticamente de volta à vida, né? Então, esse é o que eu pratico. É uma evolução bem, bem diferente da convencional, né? É Exato, totalmente diferente, totalmente totalmente diferente. diferente. E aí, para isso, por exemplo, assim, aí que a gente entrou, né? Para eu poder liberar a dieta do paciente com 5 dias, eu preciso de uma excelente fixação. Que essa é a maior preocupação da grande maioria. Isso. E essa excelente fixação, na minha opinião, com acesso de lateral a lateral, dificilmente você consegue. Porque a fixação, às vezes você coloca a placa mais posterior da maxila um pouquinho mais para frente, ela não fica em osso tão espesso, ela fica num osso mais fino. Então, eu abro de canino a canino, não tenho grande perda de mímica por causa disso, porque o músculo ele termina exatamente ali e depois tem um pouquinho de tecido de conexão, então não faz grandes diferenças e fazendo assim eu consigo colocar a placa lá no pilar zigomático, que é um osso de excelente qualidade. Então, assim eu consigo liberar o paciente para mastigar precoce e recuperar ele mais rápido. E você usa o mesmo material da ortognática convencional? Cara, uso basicamente os mesmos instrumentais, assim. Tem um instrumental que eu coloquei na minha caixa, que veio, acho que desses kits de minimamente invasiva, que é um Langebeck que é tipo uma canaleta, né? Não é uma novidade, porque isso já existia antes, mas eu acho que é um dos instrumentais Auxilia. 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 Mas, por exemplo, em São Paulo, em Campinas, quando eu opero lá com o Dani, a gente faz com material que é da própria empresa lá e não tem nada. Daniel, que Daniel que você opera lá? O Zerbinati. Zerbinati. Figura, né? Figuraça. Daniel Zerbinati.
Parceiraço. Você consegue fazer essa sua técnica, posso chamar de sua, né? Que você desenvolveu em 100% dos casos de ortognática, doutor? Cara, praticamente 100%, porque o que acontece? Quando eu tenho um grande avanço e de vez em quando eu posto lá no Instagram os avanços de 20, né? O que que eu faço? Eu modifico ela um pouquinho, eu estendo ela um pouquinho mais para trás, estendo ela um pouquinho mais para frente e consigo fazer grandes avanços também. Então, assim, praticamente para todos os casos. É, assim, talvez para esses avanços de 20, eu recomendo estender um pouquinho o acesso para anterior para a fixação da placa, né? Mas, assim, como eu disse, o tamanho do acesso não é o mais importante. Você, na sua cirurgia ortognática, da forma que você aprendeu lá na residência, como que você enxerga a evolução? Porque, assim, alguns amigos aprenderam de uma forma e depois foi evoluindo e foi mudando de acordo com o conhecimento, como você fez, por exemplo, da minimamente invasiva. Cara, eu acho que mudou bastante. Acho que mudou bastante, mas a UERJ me deu muita. Cara, eu sou muito grato à UERJ porque ela mudou a minha vida assim de uma forma absurda, né? Mas ela me deu muito background porque cada staff lá opera de um jeito. Então eu tinha professor que fazia maxilomandibulamento em 1 hora e meia e fixava com parafuso bicortical. Eu tinha professor que eu fazia sagital com broca. Tinha professor que fazia sagital com serra. Então, assim, eu vi de tudo durante a residência, com muitos casos, né? E aí você vai escolhendo aquilo que acha mais adequado, né? E com todas as oportunidades de experiência que a gente tem, por exemplo, Cadáver Lab em Miami, Cadáver Lab Sim, em Palm sim. Beach, Cadáver Lab na Suíça, e aí você vai conhecendo pessoas de todos os lugares do mundo, ele te mostra uma coisa, né? E assim você vai indo. Então, é, hoje eu acho que a minha técnica ela é 100% diferente do que eu fazia da época da residência, mas o fato de eu ter feito de muitas formas diferentes durante a residência me permitiu ter essa evolução, né? Essa experiência. É. Lá já era uma realidade no serviço de vocês o planejamento virtual, você de ortognática? Ainda não, né? 2008. Não, quando eu estava no R2, a gente teve um projeto de pesquisa que colocou o Dolphin lá para gente, mas era só o Dolphin 2D, não era o 3D. Então a gente conseguia fazer o traçado, mas ainda fazia cirurgia de modelo no gesso, né? E aí, quando eu vim para Floripa, em 2014, eu evolui para o planejamento 3D total, Que né? foi praticamente no começo, 2014, ainda você estava bem no início, assim. É, Arrojado, né? porque nós estamos em 2025, nós estamos falando de 10 anos aí, né? Você É, pegou logo lá no começo peguei, cara. o Peguei já, planejamento. já direto. E quais benefícios que você teve o convencional e o planejamento? O planejamento, ele diminui o tempo cirúrgico, o planejamento, ele diminui os erros. O que você consegue falar de maior benefício no planejamento Cara, eu acho que é virtual? até sacanagem comparar. Que assim, Mas era o que a gente tinha, né? E exato, sempre deu exato, certo. não, e sempre deu certo. E que assim, os caras que criaram isso, pô, eles merecem muitos aplausos, né? Porque na fase que a gente está, com toda a tecnologia e com toda a informação que a gente está, evoluir, criar uma técnica não é tão mais difícil, né? Agora imagina você, sem nunca ter visto, criar uma osteotomia sagital. Cara, isso é muito Muito difícil. difícil. Você criar um método de cirurgia de modelo com articulador no gesso, cara, é muito difícil. Quantos casos deu errado para dar certo, né? Exato. Então, assim, assim, mas voltando, não tem como comparar. Porque, assim, imagina, você está vendo um gesso ali, aí você pensa num paciente que ele tem uma assimetria muito grande, queixo com 11 milímetros de desvio da linha média. E aí você tem que imaginar aquele giro acontecendo no gesso, que não é a mesma coisa. E aí você fica olhando, e aí ele ficava uma coisa assim bizarra, totalmente assimétrica. Então, às vezes você errava também, porque aquilo não te dava a oportunidade de ter a visualização. Aí hoje você pega, vai corrigir uma assimetria, tá ali a mandíbula na sua frente. Onde é que eu quero colocar a mandíbula? Eu quero colocar a mandíbula aqui. Mais fácil, né, cara?
mais fácil. Você tem uma visualização assim que é muito superior, né? Agora a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Porque eu vejo todo mundo falar de forma de planejamento, etc., mas eu não vejo quase ninguém dar ênfase para duas coisas: posicionamento de cabeça e sobreposição do escaneamento na tomografia. Porque são duas coisas que, se você errar, sua cirurgia sai toda errada, né? Se o paciente tem a posição de cabeça aqui e você coloca aqui, acabou. Sua cirurgia sai completamente diferente do que você está imaginando. Então, o posicionamento da cabeça na tomografia é essencial, né? Da mesma forma, a sobreposição do escaneamento dos dentes na tomografia. Se você bota ela um pouquinho para o lado, acabou. Sua cirurgia já não sai aquilo que você está achando que está acontecendo, né? Ela vai sair diferente. E aí você nem sabe o que está acontecendo, porque, né? Então, o planejamento 3D ele é muito bom, mas tem que ter cuidado também, porque ele também pode te levar à falha, Eu né? busco. Desculpa te Não, pessoal. interromper, eu estava planejando uma prótese agora, e aí eu fiz planejamento no Dolphin, enviei para o pessoal, e aí quando ele me mostrou, eu achei aquilo esquisito, assim, eu não conseguia entender, porque eu falei, pô, será que eu botei essa mandíbula torta desse jeito? E aí quando ele botou de frente, eu vi que a cabeça estava girada. Peraí, calma, vamos corrigir a posição da cabeça aqui, ó. Daí a gente corrigiu a posição da cabeça, pronto. Aí, entendeu? Porque senão até a prótese ali já ia ficar, Sim, sim. entendeu? Então, isso é uma coisa que tem que ter muito cuidado, porque um erro ali compromete sua cirurgia inteira. Você acredita que os reops que muitas das vezes a gente tem visto, o planejamento virtual, ele pode ser um fator de que, como você falou, né? Uma vez que você errou ali, você pode ter problema no final da cirurgia. Você acha que ele tem sido vilão para alguns? Porque hoje a gente tem quem planeja, tem que a fábrica planeja, tem um engenheiro que planeja. Como que é isso? Esse é um assunto delicado, né? Porque assim, você vai falar de complicações e aí a gente está expondo aqui pacientes e profissionais que para ambos é Sim, muito ruim, né? E acho que todos nós temos casos que sim. não ficaram de acordo e que precisaram de correção. Mas eu acho que assim, a maior parte dos erros que eu vejo são de planejamento, né? De não ter um planejamento adequado. E aí quando você envia isso para uma empresa e uma pessoa que não conhece seu paciente faz esse planejamento, a chance de erro aumenta, né? Porque como que ele posicionou a cabeça, como ele desenhou as osteotomias, é do mesmo jeito que você vai fazer lá na sua cirurgia, né? Então, eu faço até hoje os meus planejamentos, não largo na mão de ninguém e eu acho que nunca vou largar, porque quando eu planejo a cirurgia, eu vejo absolutamente todos os detalhes. Já precisou mudar na cirurgia algo que você planejou e de repente você chegou lá e o tecido, o músculo não adequou da forma que você. Isso pode acontecer e já aconteceu com você? Genial sua pergunta, cara, porque isso é um aprendizado de vida, assim. Todas as vezes que eu mudei, eu me arrependi. Verdade? Todas as vezes. Mas você tem que estar preparado, porque pode acontecer, né? Pode acontecer, mas, cara, o que que acontece que a gente tem que tomar cuidado? Quando você coloca o paciente na maca, quando você faz a touca, quando você coloca o tubo, tudo distorce. E aí, se você for por aquilo, muitas vezes, se você colocou a maxila no lugar, ficou com a impressão que ela tá com a linha média desviada. Cara, segue a sua cirurgia. Porque ele tá relaxado ali, é isso. Tá relaxado, aí, por exemplo, a touca tá aqui, ó, aí né, no meu caso, o meu anestesista que faz a touca. E aí, se ele botou um pouquinho de pressão aqui, puxou o tecido, o lábio pode ter desviado e você tá achando que a linha média tá desviada. Então, assim, como eu te disse, todas as vezes que eu mudei, eu me arrependi. Na grande maioria das vezes, o paciente não percebe, porque ele não tem olho clínico para Sim. isso, né? Mas você percebe. Você percebe, porque eu né, tenho o olho treinado, então, assim, uma linha média correta e uma linha média com 1 milímetro de desvio, o paciente nunca vai perceber. Mas eu percebo, né? Então, todas as vezes que eu mudei, putz, devia ter mantido. Mas isso você só aprende com a prática, a experiência, Claro, né? com certeza, com certeza. Então, hoje, eu entro na minha cirurgia para reproduzir o que eu planejei, cara. Essa é
o meu método, assim, eu entro na cirurgia e eu quero reproduzir aquilo que eu botei no meu 3D, sem 100%. 100%. Você confia no planejamento. Exato. Exato, porque eu faço ele com muito carinho, né? Eu A cirurgia gasto, começa lá, na eu, verdade. eu gasto muito tempo ali, cara. Muito tempo. Muito tempo. Às vezes eu fico 4, 5 horas focado ali até tá do jeito que eu quero. Modelo de gesso não tem saudade. Nenhuma, Zé. ficava com o nariz cheio de Branco, gesso, tudo. branco, branco. Gastava horas para fazer Cabelo era. o articulador, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o perfil do paciente de cirurgia ortognática, falando de apneia obstrutiva do sono, né? Esse é um paciente que cada vez mais a bucomaxilo tem olhado com mais atenção, um paciente que requer tratamento multidisciplinar. Como que você vê a cirurgia ortognática para os pacientes com apneia obstrutiva do sono? Cara, eu acho que a correção da respiração com cirurgia ortognática é um dos maiores benefícios, né? E, e sem dúvida nenhuma, a apneia é a doença que o dentista trata mais grave que no nosso meio, né? Não existe nada mais grave que a apneia. Porque o paciente da apneia, muitas vezes, ele chega com a esposa reclamando do ronco e tal, mas não é só isso, né, cara? Ele tem um risco muito aumentado de infarto, de AVC, de diabetes, de doenças que podem tirar a vida, né? Então a gente está lidando com algo que é muito importante, né? E eu fico um pouco preocupado, assim, com esses tratamentos só baseado em polissonografia, porque a polissonografia, na minha opinião, ela mostra que tem um problema, mas ela não mostra onde é o problema, né? Você pode ter uma obstrução nasal, obstrução retropalatal, retrolingual, cervical, em que nível que está obstruído, ou todos os níveis estão obstruídos, o que que você vai desobstruir? Então você tem que estudar muito bem para entender onde estão as obstruções e fazer essa correção, né? E aí, um tratamento de apneia baseado em polissonografia e talvez aparelho de projeção de mandíbula, por exemplo, eu não confio muito, entendeu? Porque é um estudo que ficou muito aquém do que deveria. Então, eu acho que a cirurgia ortognática ela tem condições de dar o que quase nenhuma outra cirurgia dá para o paciente de apneia, que é desobstrução em todos os níveis, né? A gente consegue desobstruir nariz, consegue desobstruir retropalatal, consegue desobstruir retrolingual. E aí, se houver obstrução cervical por, né, excesso de peso, por exemplo, você combina com a nutricionista ali, e com o endócrino para o emagrecimento. Até que a própria cirurgia já faz o paciente emagrecer um pouco, né? Então, também já coopera ali. Esse paciente com apneia obstrutiva do sono, normalmente são os pacientes retrognata, né? Mas existe o paciente que ele é apneico e ele não é retrognata? Cara, excelente pergunta, porque assim, uma vez, até eu acho que foi do próprio colégio, eu não me lembro qual foi a entidade que eu fiquei, assim, até um pouco impressionado e até chateado, porque falou que cirurgia em paciente classe 3 não cura a apneia. E tá errado, porque o paciente ele pode ter uma mandíbula boa e pode ter retrognatismo de maxila e esse retrognatismo obstruir a respiração, obstrução retropalatal, e ele fazia apneia. E, E todo mundo pensa no avanço da mandíbula como o principal fator de cura da apneia e não é. É o avanço da maxila. O avanço da maxila ele é mais importante que o avanço da mandíbula. E aí é que está o ponto, assim, eu acho que o paciente ele pode ter retrognatismo de maxila e ter apneia, ele pode ter retrognatismo de mandíbula e ter apneia, ele pode ter retrognatismo bimaxilar, que é maxila e mandíbula para trás, e aí ele não tem alteração facial. Então você olha para ele, é um indivíduo que parece normal, mas está obstruído tanto retropalatal quanto retrolingual. E aí você fala assim, tá, mas você vai corrigir um paciente que é oclusão classe 1, a face é aparentemente normal, com ortognática? Claro, porque está tudo para trás. Então, o diagnóstico, que é o que eu tinha falado antes, é o mais importante, cara. Você tem que entender o que está acontecendo e onde estão os
pontos de obstrução e aí correr atrás para desobstruir. Aí você está tratando o paciente. Você sabe que quando eu comecei a entrevistar cirurgiões, na verdade eu comecei fazendo conteúdo em consultório da bucomaxilo e vários colegas falavam da cirurgia ortognática com indicação para apneia obstrutiva do sono. E, e é um assunto que tem, né, assim, não divergências, mas é longo, é extensivo, né, envolve vários profissionais. E aí uma vez eu gravei um podcast com o professor Dr. Otávio Ferraz, Uhum. né? E aí eu já tinha ouvido muita gente falar de apneia obstrutiva do sono. Aí quando eu fiz o podcast com ele, aí tem muita informação. E você tá falando uma coisa que ele falava, né, lá no podcast quando eu gravei com ele há uns 2 anos atrás, sobre a questão do avanço da mandíbula, né? Que muitas das vezes, eu lembro que eu falava com o cirurgião, fazer conteúdo, eles falavam muito da mandíbula. E tem a questão da maxila. E tem esse caso que você falou, de não ter nenhuma discrepância, o encaixe, e é um paciente que tem apneia, né? Aí é que tá você fazer o correto diagnóstico, cara. Tudo começa no diagnóstico. Aí, depois do diagnóstico, o correto planejamento. E aí, por fim, a execução, né? E tem os casos que você faz a cirurgia, né? Isso segundo o professor Dr. Otávio Ferraz, que ela não vai resolver o problema da apneia do sono do paciente, né? Porque tem os casos certos que a cirurgia ortognática ela consegue corrigir, e nem sempre 100% dos casos. Ele fala de casos que o paciente tem uma melhora e que às vezes o paciente pode voltar, porque existe outros fatores que contribuem com a apneia também, né, doutor? Cara, assim, ó, a minha retrospectiva em relação a isso é boa, viu? Eu tenho muito pouco paciente que teve qualquer queixa respiratória depois da cirurgia, assim. Na verdade, eu não me lembro de nenhum com apneia depois da cirurgia. Eu já tive paciente que relatou, melhorou muito, zero apneia, mas quando eu bebo eu ronco, que aí são os outros Sim, fatores, né? Ou o paciente que tem sobrepeso, que não tratou o sobrepeso, né, sim. depois da cirurgia ortognática. Esse é um paciente que ainda pode ter ronco e apneia, né? Porque ele tem outro fator, né? Mas eu te diria que, assim, dentro daquilo que a cirurgia se propõe, se ela for bem planejada, a chance de ela ser efetiva supera os O 90%. índice é alto, né? É muito. Mas precisa da colaboração do paciente também, né? Total, porque assim, hábitos, né? Uso de bebida alcoólica, por exemplo, é algo que... Porque quando você bebe, a mucosa ela irrita, edemacia, né? Fica inchada. Aí você trabalha a semana toda, não bebe nada, final de semana você bebe de novo. Então ele vai fazendo o efeito sanfona. Incha, desincha, incha, desincha, incha, desincha. A mucosa fica flácida e fica mais propensa ao ronco, né? Então esse é um efeito que é da nossa sociedade, né? Porque praticamente todo mundo consome bebida alcoólica. E o outro fator muito importante é o sobrepeso, né? O sobrepeso, especialmente com acúmulo de gordura cervical, acúmulo de gordura em base de língua, né? Também causa obstrução. Aí você pode fazer o avanço que você quiser. Se o paciente tem consumo de bebida alcoólica com frequência e um sobrepeso muito grande, ele vai continuar tendo ronco e apneia, né? Como que você vê o preparo da cirurgia ortognática? E hoje você tem os aparelhos convencional e os aparelhos com alinhadores, né? Você consegue tratar cirurgicamente o paciente em ambos preparo de aparelhos e se você faz benefício antecipado e se essa técnica que você utiliza da Minomente também atende no caso do benefício antecipado. Legal, pergunta legal. Eu acho que os alinhadores eles vieram para ficar. O paciente gosta bastante da ideia de não ter um aparelho fixo, né? Então, acho que isso é muito sedutor. Eu mesmo fui tratado com alinhadores, então, assim, é, entendo que é algo que veio para ficar, então a gente tem que se adaptar, né? E eu tenho operado bastante cirurgia ortognática com alinhador, bastante mesmo. E recente até dei uma aula junto com a Manu, que é a ortodontista lá da clínica, para a Invisalign sobre cirurgia ortognática com alinhadores, né? E a gente
tem uma série de casos assim. Na clínica eu tenho Camila e Manu. Camila faz mais ortodontia fixa e Manu mais alinhadores. E assim, eu opero, sei lá, eu nunca fiz um cálculo correto, mas acho que meio a meio com ambas, né? Para as duas ficarem felizes. E, e eu não vejo problema, cara. A gente teve que se adaptar porque é diferente, né? Mas hoje em dia eu estou adaptado e já não vejo mais problema. Inclusive maxila com segmentação e tudo, a gente faz com alinhador também. Como que você vê o ortodontista hoje dentro dessa relação aí de tratamento multidisciplinar na questão do entendimento da cirurgia ortognática? Porque o ortodontista ele foi treinado para compensar, né? E aí de repente vem você e diga assim, olha, esse caso aqui não é compensatório, é cirúrgico. Você acredita que isso tem mudado? Essa relação tem se estreitado? Como que você enxerga o olhar do ortodontista para a cirurgia ortognática? Cara, eu acho que mudou bastante. Eu acho que a evolução foi bem positiva. É, uma coisa que eu via com muita frequência e vejo um pouco menos hoje é o ortodontista que é contrário à cirurgia, né? Ainda tem alguns, mas a grande maioria é favorável à cirurgia, né? Eu acho que falta um pouco ainda de a gente tornar isso mais claro também para o paciente, para as pessoas leigas, né? Porque muitas vezes o leigo ele não tem um entendimento dos benefícios que ele vai ter. Às vezes ele está imaginando que ele vai fazer uma cirurgia só para corrigir a mordida. Ele não sabe que ele vai ter melhora da mastigação, da respiração, melhor estética da face. E até as próprias redes sociais vieram aí para nos ajudar nisso, né? Então, acho que a cirurgia ela está num nível diferente hoje de conhecimento, tanto dos ortodontistas quanto dos pacientes. E isso facilita muito com que esse tipo de tratamento seja indicado e realizado, né? Acho que a evolução é positiva e que a gente ainda tem caminho para andar. O preparo ortodôntico, a gente vê que tem muitos cirurgiões ortodontistas que sabem da cirurgia ortognática, mas que não sabem preparar ainda, né? Assim, com aquela é, tudo alinhadinho, né? Aquela coisa que chega redondinha. Você tem um grupo ali, sei lá, de 5, 6 ortodontistas, um, dois consegue deixar redondinho. Como que. Cara, eu acho que o ortodontista que ele entra para cirurgia ortognática, né, e que ele está com a cabeça aberta, ele vai ver que o caso cirúrgico não é mais difícil. Muitas vezes ele é mais fácil, porque você tem o seu objetivo no preparo ortodôntico é colocar os dentes no posicionamento certo, independente de encaixe oclusal. Então, se você tem uma visão espacial de descompensação, relativamente mais fácil você colocar o aparelho e evoluir os arcos e colocar o dente na posição correta e deixar com que a cirurgia faça esse encaixe, sabe? Então, eu acho que o ortodontista que entrar para essa que ele for nessa direção do tratamento ortocirúrgico, ele vai acabar descobrindo que muitas vezes é mais fácil tratar com cirurgia do que só compensar. E você tinha perguntado sobre o Surgery First, eu acabei respondendo a outra parte da pergunta e não falei. A gente faz bastante porque muitos casos o paciente tem um posicionamento dentário que eu julgo adequado para obter o resultado da cirurgia e facilita a vida do ortodontista depois. Eu não faço aqueles casos em que eu vou deixar a oclusão uma oclusão completamente maluca e o ortodontista vai ter que se virar com coragem. Não, essas eu não faço. Agora, quando eu vejo que eu consigo colocar. Os casos Hoje, bem hoje, indicados. hoje de manhã eu fiz. Hoje de manhã eu fiz. Um paciente que era um classe 3 compensado, o incisivo um pouquinho retroinclinado, mas quando a gente colocava os modelos, os caninos ficavam perfeitamente encaixados, com um pouquinho de overjet, e o trabalho do ortodontista, que é muito experiente, o Dr. Luciano, vai só projetar o incisivo. Então, para ele, que é um cara experiente, vai ser mamão com açúcar. E o ortodontista que compensou esse caso provavelmente sofreu para resolver.
E é isso, entendeu? Então eu acho que o ortodontista que tiver essa visão, ele vai poder tratar casos ortocirúrgicos e vai aprender que não é tão difícil assim. E eu acho que o benefício antecipado, ele é muito bom, né? Ele ficou conhecido no Brasil como benefício antecipado, né? Uma estratégia de marketing, talvez, mas mundialmente é Surgery First, né? Sim. Cirurgia primeiro. Ele tem justamente a vantagem de dar todos os benefícios da cirurgia, né? E aí, quando você transforma a oclusão do paciente, a face do paciente, a respiração do paciente e a forma como você encaixa a oclusão vai facilitar a vida do ortodontista, por que não fazer? Não tem motivo para não fazer. Só se você for muito turrão, né? Então, eu acho que tem que ter a cabeça aberta para A maior tudo aí. parte dos colegas que fazem muito pouco, né? Assim, quando dizem que fazem, é um caso muito específico e Eu tal. faço bastante, cara. Faço bastante. Eu não sei te botar uma porcentagem, mas eu acho que meio a meio também. Meio a Tem que meio. ter tem que ter um bom ortodontista, né? Tem que ter um bom Graças a parceiro. Deus eu tenho bons ortodontistas, cara. Tenho Que é bons, o que assim, todo mundo fala. A orto cara, precisa muito da orto nesses casos, né? muito, muito. É um tratamento que depende dos três, né? Do cirurgião, do ortodontista e do paciente. Você sabe que hoje o paciente está cada vez mais buscando a cirurgia por estética. Eu acho que no seu caso não é diferente, É, né? Como que você lida com aquele paciente que ele vem com uma receita pronta? Olha, doutor, eu queria ficar assim, eu quero isso. E aí você tem o pedido do ortodontista que ele quer uma posição, porque o ortodontista ele está vendo a movimentação, né? A é. oclusão. O paciente está vendo a face. E aí vem para você, aonde que você, o paciente, ele sempre é soberano? Como que é isso, doutor, do seu ponto de vista? Cara, eu acho que é tudo questão de você orientar o paciente, né? Graças a Deus, o meu relacionamento com os meus pacientes, assim, em geral, ele é muito bom. E eu sempre procuro explicar para ele que, por mais que a queixa dele, em certo momento, seja estética, que a cirurgia, obrigatoriamente, ela vai ter uma correção estética e funcional. Tá? Eu nunca fiz uma cirurgia ortognática que foi só estética. Nem nunca fiz uma que foi só funcional também. Sempre que você reposicionar o maxilar, você vai mexer com a estética e você vai mexer com a função. E aí cabe ao cirurgião planejar adequadamente para que você entregue melhor estética e melhor função. E aí eu acho que as duas coisas elas têm que ser muito bem planejadas. Por isso que eu gasto tempo lá no meu planejamento, entendeu? Para justamente entregar. E acho que hoje eu tenho o privilégio de o paciente confiar em mim. Esse eu acho que é o ponto, assim, que o paciente ele confia no que eu estou apresentando para ele, no que eu estou mostrando para ele, no que eu estou entregando para ele. E aí você consegue fazer as melhores correções, não só estética, como funcional também. A cirurgia ortognática é uma cirurgia funcional, né? Ela tem o benefício estético, mas ela é uma cirurgia funcional. Como você vê a cirurgia ortognática associada aos procedimentos estéticos, né? Que hoje se tem falado muito de procedimentos associados à cirurgia Cara, ortognática. eu vejo com muito bons olhos. Assim, eu acho que a gente tem que tratar a face como um todo, né? Então, eu acho que essa evolução ela é obrigatória, né? A gente precisa, na verdade, regulamentar isso bem, né? Eu ainda não enveredei por essa, Por esse caminho. por esse caminho, porque eu quero que a parte burocrática e as normativas estejam todas resolvidas. Aí eu vou. Mas eu acho que é necessário, eu acho que a gente tem que evoluir nesse sentido, porque o nariz, ele ele está 100% envolvido com a cirurgia ortognática. E você poder corrigir a deformidade dos maxilares e do nariz em conjunto, eu acho que o paciente vai ser muito beneficiado, né? Cervicoplastia, mesma coisa, né? Mesma coisa. Então, eu acho que a gente precisa ter essa evolução, né? Os Estados Unidos, que é um dos maiores exemplos, já fez essa evolução muitos anos atrás. Eu acho que agora chegou a nossa vez. Mas tem que fazer tudo bem feito, curso de residência, que os cirurgiões sejam bem treinados, que seja tudo muito bem regulamentado. Não adianta fazer como muitas vezes é feito, que é nas coxas, né? Para, enfim,
pensando mais no lado financeiro do que no lado científico e afins. Acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, mas eu acho que é uma evolução necessária. Na cirurgia ortognática, eu acho que né, não é diferente para as mulheres uma preocupação com relação à posição do nariz. Eu já vi casos em congresso de o cirurgião ter que reintervir novamente na cirurgia porque o nariz, né, não ficou bem posicionado, enfim. É uma preocupação sua também no planejamento, além do paciente? Como que é isso, doutor? Total. Assim, e eu te diria que a grande maioria dos pacientes faz essa pergunta na consulta pré-operatória, né? Graças a Deus, assim, eu tenho bons resultados com o nariz, assim, consigo controlar bem as modificações que a cirurgia proporciona para o nariz, então a minha experiência ela é positiva em relação a isso, mas tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Para finalizar, falar do pós-operatório, você utiliza a fisioterapia em 100% dos casos de cirurgia ortognática? 100% eu tenho na clínica Ana, que é muito boa, assim, e o paciente, normalmente eu opero ou na quinta ou na sexta, e na segunda ele já está fazendo fisioterapia. Essa técnica que você utiliza é minimamente invasiva, você diminui os riscos da parestesia, porque a minimamente invasiva que é preconizada, né, pelo Jonatas Klaus e os meninos que fazem a minimamente invasiva aqui da região, inclusive Nelson Leão também, das vantagens é a questão a questão da parestesia, menos movimentação e tal. Como que é da sua técnica? Legal, cara, pergunta bem legal, porque quando eu fiz essas modificações, na minha cabeça eu ia ter mais parestesia, porque em todos os casos o nervo ele fica preso ali no meio da osteotomia, né? E foi completamente diferente do que eu esperava. Sim, a gente teve recente agora, paciente com 12 dias de pós-operatório, sensibilidade normal. E aí é muito diferente de tudo que está na literatura, né? Então isso foi uma surpresa muito boa e a gente já está até planejando aí o próximo artigo justamente sobre esse assunto aí para ver qual que é a diferença entre a nossa técnica e a que está na literatura. Doutor Eduardo Parente, a BucoCast está de portas abertas. Reforço o nosso convite para quando você for a São Paulo, a gente explorar um pouco mais sobre a cirurgia ortognática. Tem muitas dúvidas que o paciente tem com relação ao pós-operatório, né, com relação ao preparo, o tempo do preparo cirúrgico, enfim, mas que a gente possa, numa segunda abordagem aí, poder explorar um pouquinho mais e poder falar da sua técnica também, que eu eu sou da comunicação, obviamente, eu só assisto e participo, gostei demais, então reforço para você ir até São Paulo, a gente fazer uma mini aula aí do que você tem para oferecer para os nossos residentes e alunos de graduação de cirurgia que nos acompanha, para você fazer parte desse time que nós temos lá no BucoCast Academy. Será um prazer recebê-lo e eu quero agradecer mais uma vez a sua participação, meu amigo. Bom, como eu disse lá no início, o convite já está aceito. Vai ser uma honra poder fazer parte desse time aí de grandes professores que já falaram lá. E vamos marcar, vamos marcar. A gente já resolve isso logo. Será um Valeu. prazer, meu amigo. De verdade. Ó, aqui entregar para você um presente da Triermed, Aí, ó. em nome do Luca, do Gilvan Schmidt. Tomar hoje já, né? Hoje. Tá aí. Obrigado a Triermed, obrigado aí todo mundo, obrigado ao BucoCast, você, Ismael. Obrigado aí pela oportunidade. É um prazer, meu amigo, uma honra poder recebê-lo aqui. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Você que nos acompanha pelo canal da BucoCast, não é inscrito no nosso canal ainda, vai lá, se inscreva no nosso canal. Nós vamos estar compartilhando o link no Instagram do Dr. Eduardo Parente. Se você tiver alguma dúvida com relação a essa técnica que ele utiliza, que é uma técnica preconizada por ele mesmo, enfim, já está aqui o nosso convite para ele participar do nosso BucoCast Academy também. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanhou aqui pelo canal da BucoCast. Estamos encerrando nossa temporada aqui em Florianópolis. Agradecer ao Luca, ao Gilvan Schmidt,
que participou com a gente aqui durante a temporada e com certeza voltaremos agora no Subrabuco, com certeza estaremos aqui no pré-congresso, a Trimed está preparando um grande evento aqui em Balneário Camboriú, estamos em Florianópolis e a BucoCast estará presente também. Então, nosso muito obrigado e até o próximo episódio.